Bom dia, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, você vai deixar o texto aberto a partir do verso 10. Nós o leremos daqui a pouco, do verso 10 até o verso 31. Se você esteve presente na semana passada em um dos cultos, ou acompanhou a transmissão pela internet, ou até mesmo assistiu a gravação do culto, você percebeu que nós iniciamos a segunda temporada da série de mensagens Proclamação. Essa é uma série baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós pregaremos todo o livro de Atos, mas uma primeira temporada em 2024, uma segunda temporada esse ano, e no ano que vem, 2026, nós concluiremos essa série de mensagens. Semana passada, o pastor Marcelo pregou a respeito de um encontro que mudou a história de um homem que se tornaria o maior missionário, o maior evangelista do Novo Testamento. O encontro de Saulo, a caminho de Damasco, com Jesus. E hoje a gente vai dar continuidade nesse texto, falando um pouco dos primeiros desdobramentos que acontecem, não somente na vida de Saulo, mas especialmente na comunidade de Damasco, depois em Jerusalém, e aí as coisas vão seguindo a partir de Cesareia, entendendo a repercussão da conversão desse homem na comunidade naquele tempo. Imagino que se existissem bancas de aposta naquela época, sem dúvida, pouquíssimas pessoas, talvez nenhuma delas, apostasse que Saulo seria alguém que se tornaria um discípulo de Jesus. Nós estamos falando, de fato, de um improvável. Se você olhar a conjuntura daquele momento, 30 anos depois da ascensão de Jesus, o relato de Lucas está acontecendo aqui por volta de 60 depois de Cristo, mas o fato descrito aconteceu por volta de 30 depois de Cristo. E Saulo já tinha notoriedade como um homem importante de fé judaica, reconhecido pelos sacerdotes, zeloso pela lei, mas que havia se tornado um perseguidor da igreja. E perseguidor não porque ele era um homem cruel, mas porque ele era um homem zeloso pela fé judaica e entendia que esse movimento gerado a partir de Jesus era uma dissidência, era uma seita e deveria ser contida. E aí Saulo começa suas missões de encontrar essas pessoas na cidade, de interrogá-las, de prendê-las, de tratá-las com crueldade e até mesmo, em alguns momentos, a matá-las. Então imagine a reputação de Saulo, dizer o nome Saulo vem aí, está a caminho da nossa cidade, era algo aterrorizante, era saber que você possivelmente seria encontrado e sofreria por causa da sua fé. Mas aí o que acontece é que Saulo está indo a caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, a história dele é transformada e agora esse homem improvável vai se tornar em vez de perseguidor de Jesus, ele se torna agora um seguidor de Jesus. E aí eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje. Imagine a desconfiança da comunidade daquela época sobre essa história. Não, que conversa é essa, Deus? Você está me dizendo que o camarada que vinha para Damasco com carta de autorização sacerdotal para nos prender, agora você quer me dizer que ele serve e segue ao mesmo Jesus que nós? Eu não acredito nisso. É verdade que eu e você também vivemos num momento histórico muito difícil. É golpe, é enganação, é tanta coisa que produz em nós desconfiança, que muitas vezes esse modelo de um coração desconfiado, ressabiado, ele vem para a igreja. Quantas histórias você, durante sua caminhada com o Senhor, já não ouviu ou já não conheceu de alguém que tinha uma vida totalmente contrária do Evangelho, que vivia completamente distante do Evangelho e um dia se encontrou com Jesus e agora foi transformado, e a gente olha assim de lado e diz: será, Eliseu? Não é bom a gente esperar um pouco e ver o fruto dessa transformação, e até lá a gente vai olhando e monitorando de longe? 4 anos atrás, eu queria dar
durante a mensagem, 2 testemunhos de uma fé desconfiada que eu tive. 4 anos atrás eu fui morar na Copab com Niele e a gente chegou num condomínio e logo nas primeiras semanas descobriram que eu era pastor. Não era encoberto, é óbvio, mas eu nem conhecia os vizinhos, mas já descobriram que eu era pastor. E aí eu não sei o que aconteceu no condomínio, que disseram que eu era pastor da Igreja Universal. Não, com a mesma velocidade que descobriram que eu era pastor, também disseram que eu era pastor da Universal. E virou um motivo de piada na Alameda. Toda vida que eu passava com Niele era uma brincadeira, uma piadinha. E a casa de esquina morava uma família cujo homem era extremamente beberrão. Quase todos os dias ele estava bebendo, quase todos os dias ele tinha música baixa, mas quando a gente passava na frente da casa dele, eu ouvia músicas sensualizadas, erotizadas, de baixo calão. E a vida foi seguindo, e vizinho a gente se acostuma, né? E quando a gente menos esperava, a gente está chegando em casa, eu e Niele, e ele faz: paz do Senhor, meu irmão. E eu disse: ele está brincando. Respondi e fui embora. No outro dia a gente passou e uma música gospel na casa dele tocando. E eu brinquei com o Niele, disse: acho que ele fez uma besteira grande. Porque hoje em dia está na moda, as pessoas quando fazem uma besteira grande, elas botam uma semana de Spotify com músicas cristãs. Aí na outra semana volta Pablo, não sei quem. Mas o tempo foi passando e a gente começou a, toda a vida que passava de frente àquela casa, música cristã. E o meu coração ainda muito desconfiado sobre aquela transformação. Passaram-se algumas semanas, ele chegou para mim e disse: pastor, já não mais com ar de piada. E falou: estou servindo, estou congregando na ADEPAZ, Zona Sul. Disse: meu irmão, que bênção. E fiquei feliz, mas ainda desconfiado. Enfim, eu não sabia a história dele. Como que o homem que eu conheci há pouco tempo, beberrão, agora era cristão? Até que um dia eu estou na piscina e ele chega, vai brincar com o filho dele, e chega um outro vizinho e eles começam a conversar. E eu não sei se você passa por isso, mas eu querendo não escutar a conversa, mas não tinha jeito, eu estava escutando a conversa. E aí o outro vizinho chega para ele e diz assim: fulano, como você mudou? E aí ele olha e diz assim: não, eu não mudei. Foi Jesus quem me mudou. Eu tive um misto de alegria profunda pelo que eu estava ouvindo, mas de profunda vergonha pelo tempo que eu desconfiei. E a gente passou 4 anos no condomínio e o que eu vi desde esse tempo para cá até a nossa saída foi aquele homem que outrora era um beberrão dando testemunho genuíno de Jesus. Sua casa sendo transformada, proclamando o evangelho no condomínio. Eu vi encontros da igreja na casa dele, eu vi encontros da igreja na área de lazer da casa dele, e então a minha fé, cheia de desconfiança, caiu. Eu não sei se você já passou por isso também, talvez sim. Agora imagine essa mesma realidade transportada agora para Atos. Um homem que vinha como perseguidor da igreja, agora vem como alguém transformado. A desconfiança surge na comunidade como uma forma de autoproteção. As pessoas tinham medo desse tal de Saulo. E se essa suposta conversão fosse estratégica? Se fosse uma forma de dizer: abra a porta da sua casa e eu vou entrar e com mais facilidade eu vou prender você. E a grande verdade é que a comunidade não vê com bons olhos a chegada de Paulo, de Saulo. Será que é genuíno? Será que é verdadeiro? É só fachada? Da mesma forma que a comunidade de Damasco reagiu, às vezes a gente reage hoje com desconfiança da obra transformadora de Jesus. Porque a gente ainda pensa que a obra foi do homem, mas foi de Deus. E a mensagem de hoje é um convite a enxergar a graça em meio a um tempo de desconfiança. A gente fica desconfiado com as conversões midiáticas que têm acontecido no Brasil, dos famosos, dos cantores, e daqui a pouco eles se desconvertem e o nosso coração vai sendo enebriado, vai ficando confuso. Mas o texto de Atos, capítulo 9, do 10 ao 31, vai nos convidar a olhar para a graça e crer que ela continua transformando vidas exatamente igual ao que ela transformou na vida de Saulo. O problema do texto é evidente e continua até hoje. Os discípulos, com razão humana, com um olhar humano, têm medo e desconfiança. Mas aí nessa história, um discípulo vai romper essa margem de desconfiança e vai olhar e vai cumprir a ordem de Deus. O nome desse homem será
Ananias. Ele vai num primeiro momento ficar assim: será, Senhor, tem certeza? Logo eu, não tem um pastor aí não para o Senhor chamar? Mas a grande verdade é que Ananias hesita no primeiro momento, a comunidade de Damasco também, Jerusalém também, Cesareia também, até que Paulo dê testemunho sólido de Jesus. Esse é o cenário da graça que rompe a desconfiança. E não mudou hoje. Nós também somos convidados a olhar para a graça como sendo instrumento de Deus para romper a desconfiança do nosso coração. Eu quero hoje olhar para esse texto junto com você e entender que a graça nos ajuda a discernir a manifestação dela no meio da desconfiança. Uma desconfiança que existe dentro de nós, entre nós e ao nosso redor. Mas eu queria que você respondesse uma pergunta de início. Você está disposto a reconhecer e participar da graça, mesmo quando ela vem disfarçada de surpresa e desconfiança? Anos e anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, houve um treinamento evangelístico no estado, talvez alguns aqui tenham participado, que teve evangelismo criativo e teve um movimento que aconteceu que falava: olha, você tem que olhar para os campos brancos, são as pessoas que estão maduras para receber o evangelho. Todo o resto, então, de certa forma, os improváveis, os que estão verdosos, os que estão muito difíceis, você foca neles se der. Mas foca naquela pessoa que já é quase crente, que é aquela que tem uma vida aparentemente saudável, que não bebe, que não fuma, que não se prostitui, que não se droga, está pronta. Mas a verdade é que a gente olha para o evangelho que todos, absolutamente todos, são improváveis. Se não fosse a graça de Jesus, nem o maior beberrão, homicida, e nem o mais publicamente lisonjeável homem teria sido alcançado pelo evangelho. Nós louvamos a Deus porque a sua graça alcança a todos nós, porque diante da cruz nós somos horizontalmente do mesmo tamanho. E eu queria que você tivesse seu coração aberto para isso, para sair daqui com o coração disponível, disposto a proclamar o evangelho a todas as pessoas, porque eu não sei quem é o Saulo que está na minha vida e não sei quem é o Saulo que está na sua vida. Mas certamente que se o Senhor marcar um encontro com ele ou com ela, haverá transformação. Leia comigo a partir do verso 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias, ele respondeu: estou aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, preste atenção na resposta de Ananias: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiraram-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiam os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida,
os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Olha de novo atentamente. Mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, pelo livre acesso que temos a ela. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a aquietar nossas mentes e que o nosso coração seja um terreno fértil, Pai, para que a tua palavra seja lançada. Que saiamos daqui nessa manhã encorajados por aquilo que o Senhor nos falará. Em nome de Jesus. Amém. Essa história começa ali por volta de 30 anos depois de Cristo. Cristo morreu, ascendeu aos céus. Agora esses discípulos que foram enviados começam a proclamar o nome de Jesus. Isso começa a gerar um burburinho no império. Opa, que é isso? O império já aceitava, já tolerava o movimento judaico, porque podia controlá-lo. E agora parece ao império, e parece também aos olhos do Sinédrio, que está surgindo um movimento dissidente. Uma seita que agora está saindo dos muros do judaísmo, falando a respeito de um Jesus que movimentou a época e existe preocupação. E aí o que o judaísmo faz é tentar conter esse movimento. E se contém esse movimento com perseguição. Esse movimento começa agora a ser oprimido e o seu principal algoz é Saulo, aquele homem que por amor, por zelo, por temor à fé judaica agora vai perseguir esses dissidentes, vai procurar contê-los. Um homem instruído na lei, instruído aos pés de Gamaliel, membro ativo na perseguição. Ele agora recebe cartas de autorização dos sacerdotes, dos membros do Sinédrio. Paulo não tinha autorização para, por conta própria, perseguir esse movimento de Jesus. Então ele recebe a autorização e agora ele parte rumo a Damasco. E você vai lembrar, semana passada, o que é que acontece. No caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, dobra os seus joelhos diante de Jesus, agora ele está cego, e a mensagem de Deus a ele diz que um homem chamado Ananias irá visitá-lo, a fim de trazer agora visão a Saulo. O homem que não via mais nada à sua frente, via agora espiritualmente a Jesus. E aí eu queria extrair algumas lições importantes a respeito desse texto que a gente acabou de ler, da figura de Ananias, da figura de Barnabé e do comportamento da igreja. A primeira lição é que a graça confronta a nossa desconfiança. A graça de Deus irá confrontar um coração incrédulo e desconfiado. Imagine você mora em Damasco, você é membro daquele movimento inicial de seguidores a Jesus, você sabe de tudo que está acontecendo, você já ouviu falar de Saulo, você tem medo de Saulo, você fica amedrontado só em falarem no nome dele, porque você já ouviu histórias que são contadas sobre como ele perseguia o povo de maneira dura e cruel. E aí de repente você recebe a notícia de que, olha, estão comentando nos becos e nas vielas que Saulo está vindo aí. Provavelmente nós iríamos pensar, acho que chegou a hora de visitar a minha família em outra cidade. Vou dar um passeio, vou sair daqui,
quando Saulo foi embora, eu volto para minha casa. Já é de surpreender o fato de que, mesmo com essa notícia, os discípulos permaneceram em Damasco. Só que aí um desses homens, um desses discípulos, chamado Ananias, recebe agora uma visão do Senhor. O Senhor fala a ele: olha, Ananias, você deve ir à casa de Judas, no qual Saulo está. Você deve orar por ele. E aí você percebeu o que é que Ananias diz? Senhor, o Senhor tem certeza? É isso mesmo. O Senhor está querendo que eu vá à casa de Judas encontrar com um homem que está com uma carta de autorização para me matar, que veio aqui para me prender. Acho que não é uma boa ideia, Senhor. E eu fico olhando para Ananias e me compadeço dele, porque talvez se eu estivesse no lugar dele, eu dissesse: Senhor, não tem outra pessoa para que receba essa delegação. Sabe o que é mais interessante, gente? Que vai começar a nos provocar um pouco? É que Ananias não era um pastor, Ananias não era um bispo, não era um evangelista, ele não era um líder da igreja, ele não era um líder de célula, ele era um membro da comunidade. Ele era um crente piedoso, sensível à voz de Deus. E o Senhor o escolheu. Note, a única vez que você vai ouvir falar deste Ananias é neste momento. Nós não sabemos como ele encontrou ou foi encontrado por Jesus. Nós não temos informações sobre a vida, sobre a formação, sobre o trabalho dele. Mas ele foi escolhido por Deus por ser um homem piedoso, obediente e sensível à voz de Deus. Da mesma maneira, Deus continua hoje chamando os seus discípulos para tarefas desafiadoras, para receber e proclamar libertação e salvação a tantos outros improváveis hoje. Mas se nós olharmos, criou-se no movimento e na história da igreja que existem algumas tarefas que elas devem ser feitas pelos pastores, pelos líderes de célula, pelos supervisores. Eu me lembro uma certa vez, eu tinha acabado de ser ordenado ao ministério aqui na igreja, e aí à tarde o pastor Arthur me liga, alguns vão lembrar do pastor Arthur aqui. E ele diz assim: Paulo, me ligaram aqui, porque tem uma irmã que aparentemente, da família de uma irmã, ela está possuída. E aí Arthur ficou meio risonho, ele disse: e eu achei melhor ligar para você ir. Eu disse: ô Arthur, que ligação maravilhosa. Mas eu também sou pastor auxiliar, tem coisa que só pastor presidente. Na mesma hora eu desliguei para ele, liguei para Marcelo. Marcelo, tem coisa que só o pastor presidente. Aí Marcelo riu e disse: e eu ligo para quem? Eu disse: liga para Deus. E a gente brincou, os três, terminou que fomos juntos. Mas percebe que às vezes a gente tem isso. Não, isso daqui eu preciso falar com o pastor. Não, isso daqui é meu líder de célula. Ananias não era nada disso. Deus conferiu a este homem, um membro comum da comunidade de cristãos em Damasco, uma tarefa desafiadora. Você não precisa ser pastor, líder, presbítero, nada disso, para que Deus te convoque para missões desafiadoras. Mas o que aconteceu no coração de Ananias é a coisa mais natural de um coração humano: temor. Ele ficou com medo e ele tenta argumentar com Deus como quem diz: Senhor, talvez o Senhor não lembre bem quem é Saulo, mas eu quero compartilhar a minha angústia. E você vai ver no início do texto ele descrevendo quem é Saulo, por que ele estava indo a Damasco, a autorização que ele tinha e o objetivo. E o que a gente espera de uma conversa? Uma réplica, né? Que Deus dissesse: não, fica calmo, Ananias, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Deus não diz absolutamente nada disso, Ananias. Depois dele tentar justificar o porquê ele não queria ir, a fala de Deus para ele é: vá. Terminou toda a justificativa. Tá bom, Ananias, agora vai, porque ele é para mim um instrumento importante para a proclamação do Evangelho. Ele vai proclamar aos gentios, aos reis e aos israelitas. E se você observar o que é que acontece com Ananias agora, depois que ele é confrontado pela segunda vez com a ordem de Deus, ele vai.
E eu queria chamar a atenção para isso, porque uma fé que vacila no primeiro momento, a gente entende até com certa naturalidade. Nosso coração muitas vezes fica embebecido de desconfiança, de incredulidade sobre o que o Evangelho está fazendo. Mas o Senhor continua dizendo, vai. E Ananias, de maneira obediente, sensível à voz do Senhor, se prepara, vai até a rua chamada direita, entra naquela casa e vai orar. Vai impor as mãos sobre Saulo. E o texto vai dizer que caíram como escamas dos olhos de Saulo. Mas tem um detalhe extremamente importante na forma que Ananias fala com Saulo. Ele diz, Saulo, vírgula, diz o que no seu texto? Irmão. Todos nós aqui já fomos adolescentes, crianças. E geralmente quando a gente vai fazer algo porque o pai e a mãe mandou, a gente vai a contragosto, não é assim? A gente vai e faz, vim aqui porque minha mãe mandou fazer. Me dê aí o leite, me dê isso e aquilo. Você não vai com cara de muitos amigos. Você vai lá e cumpre porque, enfim, você está obrigado. Note que não é isso que acontece com Ananias. Ananias não vai até Saulo de cara amarrada, como por obrigação, ou a contragosto, ou ele não vai e chega assim, olha Saulo, eu vou orar por você, mas antes de eu orar, deixa eu te dizer algumas coisas que estão engasgadas aqui há muito tempo. Você não vai ver Ananias falando isso. Ele não dá uma lição de moral em Saulo e no final diz, agora eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Vou orar pela sua vida. Ele chega e diz, Saulo, irmão, meu irmão, que coisa extraordinária. Saulo foi agora receber a oração de alguém que tinha medo dele, mas que creu na palavra do seu Senhor, quando diz que aquele homem era um instrumento importante. E o fato de Ananias chamar Saulo de irmão, significa que ele se identificou, que ele o aceitou, que ele o incluiu na sua vida, que ele entendeu que agora aquele homem que antes o perseguia e o amedrontava, agora é seu irmão em Cristo. No ano passado eu fui ao Rio Grande do Sul e me encontrei com Mateus e Carol, alguns de vocês vão conhecê-los, e nós fomos à igreja deles. E terminou o culto, aquela festa que a gente conhece num pós-culto, e aquela coisa toda, e eles nos apresentando os pastores, e aí são vários pastores, e aí Mateus foi no meu ouvido e disse assim, esse que você acabou de abraçar, ele era ex-presidiário por homicídio. Novamente a minha desconfiança instalou na mesma hora. Eu olhei, procurei Niele, puxei ela para perto, fiquei por ali meio desconfiado. E depois eu entendi por que Deus organizou para que eu pregasse essa mensagem, porque era para ser Pedro. Mas Pedro não podia, fui eu. E eu fiquei meio desconfiado, e a conversa continuou, e chimarrão, não gostei. E a gente foi conhecendo o pastor, a história de vida, a transformação do evangelho na vida dele, o cuidado pastoral que ele tinha naquela igreja, o trabalho que ele fazia com sua esposa nos presídios. E no final nós voltamos para o hotel e eu voltei mais uma vez envergonhado. Porque mais uma vez eu tinha olhado para alguém que era a bênção na comunidade e os meus olhos estavam olhando para o passado dele. O Evangelho, a graça de Jesus nos convida a olhar para frente. O que Ananias fez quando soube da conversão de Saulo foi fazer o quê? Mas olha como ele era. Quantas vezes você, assim como eu, já não se percebeu fazendo a mesma coisa? Mas fulano bebia tanto, fulano tinha uma vida tão desregrada, mas a graça desse texto, ela nos convida a olhar para o que as pessoas são em Jesus. Não é nosso papel olhar para trás. Eu sei que isso significa um desafio gigantesco na nossa vida, mas a palavra de Deus nos convida nessa manhã a olhar para o que as pessoas se tornaram em Jesus e não quem elas eram sem Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz: a graça verdadeira é cara, porque nos confronta. Ela não permite que confiemos em nós mesmos, mas exige que confiemos inteiramente em Cristo.
Infelizmente, em alguns momentos, nós temos a tendência a deixa eu olhar um pouquinho se essa pessoa se converteu mesmo. Deixa eu acompanhar. O Evangelho, ele é suficiente para transformar o pecador de uma vez por todas. E uma vez que ele alcançou, o nosso coração deve jubilar de alegria. Não porque aquela pessoa que já era boazinha, quase crente, se converteu. Mas quando toda e qualquer pessoa se rende a Jesus. Que nós possamos, olhando para o exemplo de Ananias, saber que sim, em alguns momentos o nosso coração vai desconfiar, mas em seguida que ele se encha de alegria, de fervor, de júbilo. Porque alguém que estava condenado ao inferno foi salvo em Jesus, nasceu de novo, é nova criatura. Que sejamos instrumento de bênção para que essas pessoas sejam introduzidas na comunidade. Que elas se sintam em casa e não como estranhos. Segunda lição que esse texto nos traz: a graça de Deus transforma o perseguidor em proclamador do Evangelho. Ao lermos esse texto, nos parece que foi tudo muito rápido. Saulo está a caminho de Damasco, ele encontra com Jesus, agora ele está na casa de Judas, está cego, Ananias chegou lá, orou por ele, o texto vai dizer que ele começa a pregar em Damasco. Parece que foi tudo assim, em uma questão de dias. Não é verdade, esse texto ele remonta a uma história de quase 3 anos, todo esse movimento do encontro dele com Jesus a caminho de Damasco, até o momento que ele foge para Jerusalém, passaram-se 3 anos. Inclusive, nesse intervalo, ele ainda vai para a Arábia e volta. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 1, verso 17. A cronologia dos fatos aqui descrito é: Paulo se converte a caminho de Damasco, prega em Damasco, foge para a Arábia, volta e continua pregando em Damasco por um período de 3 anos. Depois ele vai para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Cesareia, depois ele vai para a Síria e para a Sicília, e aí ele começa de fato as suas viagens missionárias. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que o homem que antes perseguia, agora proclama. Tem algo muito sutil, mas extremamente relevante nesse texto. O texto vai dizer que ele começa a proclamar Jesus nas sinagogas. Talvez você diga: pastor, mas por que isso é importante? Porque ele começa pelo ambiente mais desconfortável possível. Se tinha alguém que conhecia a história e a vida de Saulo, eram os membros das sinagogas. Ora, era de lá que ele vinha. Era de lá que ele tinha autorização. Ele era conhecido como um membro ativo, fiel, zeloso pela fé judaica. Então seria até natural a gente pensar: não, Saulo vai mudar de cidade, vai em algum lugar bem distante, começar a proclamar o Evangelho distante. Mas não, ele começa proclamando que mudou de vida aonde? Em casa, junto aos seus. E assim como eu, você é discípulo de Jesus e sabe como essa tarefa é desafiadora. Porque, e aí não, por favor, não me interpretem errado, eu não quero falar mal de viagem missionária, mas eu quero trazer um atenuante quanto a isso. Se eu sair daqui, eu, Paulo, você também, e formos pregar em uma cidade do interior da Paraíba, onde ninguém nos conhece, nós vamos nos ater à palavra do Evangelho, pregar aquelas pessoas, elas não conhecem a nossa história, não sabem da nossa vida, não enxergam os nossos pecados, e depois, quando terminar aquela campanha de missões, a gente vai embora, e ninguém vai conhecer mais a nossa vida. Foi aquele irmão abençoado que me proclamou Jesus. Mas quando a gente escolhe fazer isso que Saulo fez, de pregar dentro de casa, nos muros que nos conhecem, junto às pessoas que sabem como nós acordamos, como nós nos comportamos, que acompanham o nosso testemunho de vida, que conhecem os nossos pecados, isso é uma zona de desconforto. Saulo escolheu o risco de proclamar o seu Senhor numa zona de desconforto para ele. Era como se ele estivesse dizendo: mudei e estou decidido que as pessoas saibam que agora eu sigo a Jesus.
Aquilo que vai estar lá em Romanos, capítulo 1, ele diz agora: não me envergonho do Evangelho. Com o mesmo zelo e intrepidez que ele defendia o judaísmo, ele agora defende a causa de Cristo. Será que nós, eu, você, temos exatamente a mesma coragem que Saulo? Aquele grupo de amigos que outrora nós conhecemos e fizemos parte, foi o nosso primeiro campo missionário. Aquelas pessoas do futebol, da viagem, que conhecem nossa vida antes de Jesus, são as que nós voltamos prioritariamente para dizer: olha, eu nasci de novo e eu quero falar para você a respeito desse Jesus? Ou tem sido mais confortável pregar aos que nós não conhecemos? Obviamente que pregar a qualquer pessoa é bênção, mas pregar aos que nos conhecem exige maturidade e exige assumir o risco de você ser perseguido, porque as pessoas vão dizer: eu sei quem você é, você está dizendo que é assim que diz, você virou crente agora, pintou e bordou, agora virou crente. Às vezes a gente não quer ouvir isso, mas Saulo estava tão convicto da transformação que ele teve em Jesus, que ele voltou exatamente para esse público, que iria colocar o dedo em riste. As pessoas queriam apontá-lo, queriam dizer: seu traidor, você saiu daqui dentre nós com uma missão rumo a Damasco e você me vem com um papo que você mudou de lado. Imagine, vou parafrasear com futebol, alguém que nasceu flamenguista numa família toda flamenguista, cheio de coisas, aí um dia encontra com Jesus. Ao encontrar Jesus, é transformado, larga o Flamengo e diz: agora eu torço para o Corinthians. O flamenguista vai ficar muito chateado. Não vai aceitar, vai dizer: como assim, seu traidor? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Para o judeu, Paulo agora se transformou em um traidor, em uma figura não grata. Eu e você temos assumido esse comportamento? Queridos, isso resultou na perseguição a Saulo. Se você acompanhou o texto, você vai perceber que à medida que ele proclama o evangelho em Damasco, o povo judeu agora diz: agora vamos persegui-lo. Saulo fica sabendo que ele vai ser preso e possivelmente ele será morto por causa dessa traição. O que é que o texto diz que aconteceu? Ele desce por um cesto entre o muro, porque as casas eram coladinhas no muro, e dali ele vai embora para Jerusalém, e já já a gente chega em Jerusalém. Mas o comportamento de Saulo traz algumas lições práticas importantes para a nossa vida. A primeira delas é que proclamar o evangelho exige coragem. Coragem para ser cancelado, falando na nossa linguagem hoje. Coragem para ser retirado de alguns grupos, coragem para aceitar o julgamento que virá, porque agora nós nos identificamos com Jesus, coragem, inclusive, às vezes, para ser perseguido. Mas o comportamento de Saulo também dá testemunho da efetividade da proclamação. Se fosse uma proclamação que não transforma vidas, que não incomodava o judaísmo, deixa esse cara para lá. Mas a grande verdade é que aquilo que Paulo proclamava, o evangelho de Jesus, transformava pessoas, gerava desconforto no movimento judaico e gerava perseguição sobre ele. Eu e você somos convidados a proclamar o evangelho, a entender que a graça transforma as pessoas, mas que ela precisa ser proclamada por nós. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele diz: a conversão de Paulo é o exemplo supremo de como a graça soberana pode transformar o lobo em cordeiro, o inimigo em embaixador. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele diz, e para mim é a citação mais extraordinária sobre a conversão de Paulo: a história de Paulo não é exceção, mas a regra da graça. Deus escolhe os improváveis para proclamar o impossível. A história de Paulo, meus irmãos, não é uma exceção. O evangelho sempre foi para os improváveis. Eu e você somos improváveis aqui nessa manhã.
Jesus deixa bem claro: eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. O Evangelho não é exclusividade para aqueles que têm uma vida quase cristã. O Evangelho é poder de Deus para salvar todas as pessoas. As que estão em liberdade, mas as que estão restritas de liberdade, que estão na prisão. As que não usam drogas, mas as que usam drogas e são dependentes químicos. Aos que têm famílias estruturadas, bem criadas e economicamente saudáveis, mas também aquelas que estão destruídas e escravizadas pela prostituição. O Evangelho era para todas essas pessoas. Nós precisamos crer que nós não devemos pregar o Evangelho apenas para alguns, mas para todas as pessoas. Saulo é um exemplo, um testemunho vivo de que o Evangelho veio buscar, salvar e redimir todas as pessoas. Terceira e última lição: a graça rompe barreiras e restaura a comunhão. Você notou que depois da conversão, ele começa a proclamar o Evangelho em Damasco. Passa 3 anos proclamando o Evangelho em Damasco e agora ele começa a ser perseguido. E aí alguém deve ter tido a ideia: Saulo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos descer você por um cesto e você vai embora para Jerusalém. Corre para lá que você vai ser bem recebido. E aí do outro lado está a comunidade de Jerusalém dizendo: meu Deus do céu, quem teve a ideia brilhante de mandar esse homem para cá? A gente não quer ele aqui não. Manda ele para outro lugar, a gente não quer ele em Jerusalém não. Mas o fato é que Saulo vai embora para Jerusalém. Olha só o que o texto vai dizer, versículo 26. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Já faziam 3 anos da conversão de Saulo. Lembra que eu fiz questão de te dizer que não é tudo tão rápido? Lá em Damasco a gente até entendia, porque tinha acabado de acontecer a conversão. Agora já fazem 3 anos, já se conhece parcialmente a reputação de Saulo como um discípulo de Jesus. As pessoas já tinham acesso à informação de que ele estava proclamando em Damasco. Mas o povo de Jerusalém não queria não. Esse homem por aqui? Não. Diga a ele que procure uma outra cidade. E aí Saulo chega e diz assim: Davidson, posso marcar um jantar na tua casa? Você pode me receber lá esse final de semana? Eu estou vindo de Damasco, estão me perseguindo, eu queria ficar na tua casa. Aí Davidson olha e diz assim: Saulo, é porque assim, eu já planejei um final de semana de férias com a família, não vai dar não. Vai lá em Eliseu e Valéria. Aí Eliseu e Valéria: Saulo, seria uma honra te receber, mas é porque a gente já marcou um compromisso com os irmãos da célula. E começa a peregrinação de Saulo, tentando ser aceito na comunidade de Jerusalém, e cada um que dissesse: não dá certo, não agora, quem sabe depois. Será que ainda existe isso, gente? Aqui é a nossa Jerusalém. Será que não existem pessoas que às vezes tentam penetrar na nossa comunidade e a gente conhece o passado, olha com desconfiança e diz assim: minha célula está cheia. Talvez o dia da minha célula não seja o melhor para você, talvez a localidade dela não seja a melhor, mas tem um irmão que eu vou passar o contato, ele pode te receber. Será que às vezes a gente não cai na mesma desconfiança que a igreja, que a comunidade de Jerusalém, Talvez não, e eu louvo a Deus se não. Mas se isso acontecer, que a gente repense. Só que aí um personagem, alguém surge nessa história para quebrar essa barreira, esse muro intransponível que não permitia que Saulo entrasse na comunidade de Jerusalém. E o nome deste homem é Barnabé. O texto vai dizer que Barnabé, verso 27, acompanha comigo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Quando ninguém queria receber Saulo, Barnabé disse: eu recebo. Saulo, vem cá, eu quero conhecer a tua história.
Você é um homem que está sendo rejeitado por todas as pessoas, por todos os discípulos de Jerusalém. Mas eu quero me aproximar de você. Tanto é que a gente vai conhecer depois Barnabé como sendo o encorajador. Aquele que consolava. E isso já começa na história dele com Saulo. Queridos, eu e você somos chamados a ser Barnabé na vida das pessoas que estão começando a sua história com Jesus. Você lembra do início da sua história e provavelmente não foi fácil. Deve ter acontecido dias de insegurança, de dúvida, de oscilação na fé, de um sentimento de indignidade, de um sentimento de que você não está conseguindo mudar a vida. E como fez diferença na sua trajetória uma comunidade saudável que lhe amou, que lhe abraçou, que disse a gente está aqui, que orou com você, que caminhou com você. O que a gente vai ver na história de Saulo é que foi fundamental a existência de um Barnabé na vida dele. O que o texto vai mostrar no verso 28 é: assim, por causa do comportamento de Barnabé, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Meus queridos, se Barnabé não tivesse aparecido, talvez a história de Saulo fosse completamente diferente. Talvez esse homem tivesse ficado errante de cidade em cidade. Mas alguém se dispôs a estender a mão, a colocá-lo debaixo do braço, a discipulá-lo, a amá-lo, a cuidar dele, a defendê-lo. Olha o que Barnabé fez. Barnabé não disse: não, já que ninguém te quer, vamos lá para casa. Barnabé fez isso, mas o texto vai dizer que ele foi aos apóstolos, chamou os apóstolos e disse: eu quero contar a história desse homem. Barnabé carimba, legitima a conversão de Paulo e diz: conta agora a tua história. Como você foi encontrado por Jesus. Como seus olhos foram abertos pela oração de Ananias. Como você pregou a Cristo em Damasco. Como você está sendo perseguido em nome de Jesus. E o texto vai dizer que agora sim, porque um dia existiu um Barnabé, esse homem foi o quê? Aceito na comunidade. A minha oração é que eu e você possamos ser Barnabé. Barnabé nos convida a duas importantes lições. Ele era um homem que insistia em crer o melhor de Saulo. Muitas vezes a nossa desconfiança nos faz olhar exclusivamente para o passado das pessoas, para quem elas foram, o que elas fizeram. O Evangelho da Graça nos chama a olhar para o que as pessoas são em Jesus. O que seríamos de nós se o Senhor Jesus olhasse para a nossa história antes dele? Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa história ela começa quando nossa vida começa em Jesus. Eu e você somos desafiados a receber as pessoas que chegam à nossa comunidade ou à nossa vida com um olhar de Barnabé. Não pela lente da desconfiança, mas pela lente da graça. Barnabé era um homem que nunca usou o passado das pessoas para condená-las. Barnabé olhava para as pessoas enxergando a identidade que elas têm em Jesus. Você não é aquilo que o pecado lhe fez, você é aquilo que Jesus lhe fez. As pessoas que chegam até nós devem ser enxergadas como discípulas. Martinho Lutero, em um dos seus comentários sobre Romanos, ele diz: a graça de Deus não conhece muros, não respeita castas, nem se curva a distinções humanas. Ela quebra tudo o que separa para que sejamos um só povo. Quando nós fomos salvos em Jesus, o pior dos homicidas e o melhor e mais íntegro dos homens se tornam exatamente iguais diante de Jesus. E podem e serão usados com a mesma graça e poder e misericórdia nas mãos de Deus. Não tem o ex-presidiário, o ex-homicida, o ex-homossexual. Vamos parar. Às vezes, não, fulaninho é ex-bruxo. Não, acabou. Quem fica com esse papo de ex alguma coisa é Satanás. Jesus está olhando para o que a gente é
hoje, agora, as pessoas que estão chegando na nossa comunidade, não me interessa saber o que elas foram, o que elas fizeram, eu quero saber o que ela é hoje. O valor que ela possui hoje nas mãos de Jesus. N.T. White, em seu livro Simplesmente Cristão, ele diz: a graça é o grande nivelador da humanidade. Em Cristo, Deus removeu as divisões entre homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentio, restaurando uma nova criação onde há comunhão verdadeira, porque dentro da comunidade de Jesus nós somos iguais. Pastor, isso é fácil? É nada, quem dera fosse. Quem dera fosse, exige um esforço hercúleo, exige um esforço cotidiano de olhar e dizer assim: não, meus olhos não têm que olhar para o passado, tem que olhar para quem essa pessoa é hoje em Jesus. Ela ainda vai pecar, eu ainda vou pecar, mas a gente é uma comunidade de pessoas salvas e redimidas em Jesus. Por fim, queridos, eu queria lhe convidar a ser uma geração de discípulos como Ananias, obediente mesmo quando desconfia. Que sejamos discípulos como Barnabé, que acolhe, que recebe, que encoraje, mesmo quando a maioria não o quer fazer. E que sejamos como a igreja de Jerusalém, depois de ouvir o testemunho de Barnabé, que se abre para acolher os seus irmãos e proclamar. O versículo 31 mostra o desfecho desses 3 comportamentos: o de Ananias, o de Barnabé e o da igreja. Diz que a igreja passou a desfrutar de um momento de paz e crescimento. Novas pessoas chegavam. A minha oração é que a nossa igreja possa ser como Ananias e como Barnabé, cumprindo, proclamando a todas as pessoas indistintamente, e que possamos estar com o coração aberto para receber todos aqueles a quem o Senhor nos trouxer, independente da história dessa pessoa e de onde ela veio. Que a gente assuma esse compromisso. É desafiador, e eu quero aqui dar testemunho disso. Os 2 testemunhos que eu relatei é para dizer: essa é uma luta minha, talvez seja a sua também. Eu falava para Marcelo depois do primeiro culto, quase que sempre eu tenho essa primeira reação. Na hora que eu vejo, fulano de tal era cantor de forró, se converteu, eu digo: quero é ver qual a música que ele vai lançar para vender. Aí depois eu fico envergonhado. É uma luta, porque nosso coração fica enviesado para a desconfiança. Queridos, que a gente abrace esse texto e olhe para o Evangelho como sendo o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo poder da tua palavra, porque ela gera transformação em nós. Nós queremos te pedir que nós sejamos instrumentos da graça, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz, mesmo em meio a um coração que desconfia. Que possamos ser como Ananias, que de uma maneira muito transparente colocou diante do Senhor a sua incredulidade. Mas que ao ouvir a tua ordem, Pai, sejamos como eles, obedientes, resolutos, com o coração aberto. Pai, que sejamos como Barnabé, uma voz que rompeu os muros, que abriu uma porta para que Saulo fosse introduzido na comunidade. Pai, que aqui nesta igreja nós sejamos Barnabés, que estejamos prontos para abrir a porta, oferecer assento para aqueles que chegam, para que eles se sintam em casa, e que a nossa igreja cresça pacificamente, em graça, em conhecimento e em números. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.